Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão ambiental empresarial. Eu quero dar uma introdução sobre esse assunto para daí nas aulas seguintes, nas semanas seguintes, a gente começar a entrar em detalhes, né? A gente sabe que hoje a maioria dos empresários e administradores de empresa, olha aí vocês, pensa em minimizar os problemas ambientais, mesmo porque isso vai contra o próprio cliente, né, o próprio consumidor final. Então a gente tem que pensar em minimizar esses problemas ambientais de diferentes formas. A primeira coisa que a gente precisa para isso é que o meio ambiente passe a tomar parte das nossas decisões. Quer dizer, a gente continua decidindo o futuro da empresa sob o ponto de vista de mercado, de legislação, tributário, a questão do trabalho, processos produtivos, etc. Mas vai colocar também o meio ambiente no meio dessas decisões. E para isso, a partir daí, a gente pode começar a adotar novas concepções de como a gente vai trabalhar nossa empresa. A gente chama essas concepções administrativas ou tecnológicas. Administrativas é gerir de uma outra forma, usar métodos diferentes de gestão. E tecnológicas é colocar um novo equipamento, é colocar uma ou adotar uma nova tecnologia, né? Para tentar diminuir os nossos problemas ambientais causados pelas nossas empresas e assim ampliar a capacidade de suporte do planeta para que ele possa ir recebendo cada vez mais pessoas, né? E que todas essas possam consumir. No final das contas, o que a gente quer é que o meio ambiente deixe de ser problema e comece a fazer parte das soluções no nosso dia a dia, nossa empresa. Até agora, o que a gente tinha? Em volta de uma empresa, três grandes grupos influenciando: o governo, a sociedade e o mercado. Então, eu tenho que fazer a partir do que o governo permite que eu faça, através da legislação e tudo mais, fiscalização, etc., a, seguir a pressão da sociedade, como ONGs e outras, né, organizações não governamentais, e também fazer o que o mercado quer, né? Se o mercado quer algum tipo de produto específico, vamos fazer aquele produto específico e pronto, né? Então, só que agora tem mais uma questão que a gente tem que tomar cuidado, né, pessoal? É o meio ambiente. Então, a gente não tem mais três fontes de pressão, e sim quatro fontes de pressão. A partir daí, a gente pode considerar ou dividir as empresas na maneira como elas encaram a questão do meio ambiente dentro da sua própria organização. Então, a gente pode dividir segundo a abordagem que ela dá ao meio ambiente dentro da sua própria organização. Então, são três grandes grupos que a gente pode ver: aquela que faz o controle de poluição, aquela que dá um passo mais adiante e vai para a prevenção da poluição, e aquela que dá mais um ou mais passos adiante, que incorpora as questões ambientais na sua estratégia do dia a dia. É o que a gente chama de estratégia ambiental. Vamos ver cada uma dessas, como que é cada uma dessas, como que a gente pode encarar ou reconhecer cada uma dessas. Em primeiro lugar, aquela empresa que faz somente o controle da poluição. É, Essa empresa que a gente chama de end of pipe, ou fim de linha, ela primeiro faz ou gera a poluição para depois ver o que ela vai fazer em relação a essa poluição. Por isso que ela adota práticas somente para impedir os efeitos negativos de um processo produtivo. Então, ela faz o processo produtivo, planeja e faz no dia a dia, independente se vai poluir ou não. Depois, chegando no final do processo produtivo, é que ela vai se preocupar se está poluindo, quanto está poluindo, se está dentro da lei, etc. Tá? Por isso, a gente fala que ela só toma ações localizadas.
ela vai ver onde que ela está poluindo, daí ela vai fazer alguma coisa. Então, o intuito dessas empresas, o único intuito em relação à questão ambiental é atender às exigências legais, para não receber multa, não ser fechada, etc. Como eu falei, esse tipo de ideia a gente chama de end of pipe ou fim de linha, porque você vai primeiro produzir o poluente para depois fazer alguma coisa tentando diminuir a poluição causada por aquela organização. Isso, gente, olha, tem bem pouca efetividade na despoluição, tá? Normalmente, o que chega lá no final, mesmo com o intuito dela em atender a exigência legal, etc., acaba sobrando muita poluição no meio ambiente. Mas e essa empresa tem uma outra característica, né? Ela entende a questão ambiental como um custo, como um prejuízo. Ah, que droga, eu tenho que fazer isso. Poxa vida, não vou escapar disso. E assim por diante. Então, ela vê mais como um problema, não como uma solução. Essa empresa, ela simplesmente só vai reagir ao que está acontecendo. Ela não vai tomar iniciativa de nada. Tem lei, então eu vou reagir fazendo algo para cumprir aquela lei. Mas eu não vou tomar iniciativa. Enquanto não tiver lei, eu não faço nada. Por isso a gente chama de empresa reativa. O segundo tipo de empresa, ela dá um passo mais adiante. É a empresa que a gente chama que faz a prevenção da poluição. Ela quer, como o próprio nome fala, óbvio, prevenir a geração de poluição. Mas, assim, ela é tão boazinha? Nem sempre. O que essa empresa quer, na verdade, é ter uma produção mais eficiente. Ela quer produzir mais, usando menos matéria-prima e gerando menos resíduos, menos poluição. Então, ela, nessa produção mais eficiente, poupa materiais e energia, acaba tendo menos resíduo e maior produtividade. Aquilo que eu já comentei com vocês. Imagine uma empresa compra 100 quilos de matéria-prima e produz 90 quilos de produto. Esses 10 quilos de diferença provavelmente é algo que ela perdeu. Ela deixou de produzir e vai ter que pagar para despoluir a poluição causada por esses 10 quilos. Então, se ela se tornar mais eficiente, em vez de produzir só 90 quilos de produto a partir de 100 quilos de matéria-prima, ela vai produzir 95. Então, ela vai ter mais produto para vender e vai ter menos gasto com resíduos. Ela diminui o custo, aumenta a receita, aumenta a lucratividade. Então, a gente ganha pelo lado ambiental e a gente ganha pelo lado financeiro também. E normalmente a gente não precisa investir tanto assim. Algumas vezes depende do tipo de empresa, sim. Mas o que a gente faz é normalmente mudanças em processos, ajustar processos, trocar equipamentos antigos, equipamentos que aproveitem, tenham melhor eficiência, ajustar os produtos e etc. Essa é uma empresa que ela, independente da legislação, ela vai fazer porque é de interesse dela, principalmente porque ela vai ter maior eficiência, maior produtividade. Esse é o tipo de empresa que a gente chama de proativa, porque ela toma a iniciativa de algo. Então, ela é proativa em relação à questão ambiental. E, finalmente, o terceiro grupo é aquele que tem a questão ambiental a partir de uma abordagem estratégica, né? Essa empresa, ela sobe alguns degraus a mais em relação às empresas anteriores, né? Ela vai pegar os problemas ambientais e tratar dentro das questões estratégicas da empresa. Ela vai tratar como ela trata a parte financeira, né? A parte econômica, a parte de produção, a parte de mercado, etc. A mesma coisa. Mas, de novo, ela é tão boazinha assim? Algumas vezes sim, mas a maioria das vezes ela busca uma situação vantajosa. Pode ser no tempo atual ou mesmo no futuro. Uma oportunidade mercadológica, por exemplo, um nicho de mercado que ela quer aproveitar,
de pessoas que pagam bem e têm preocupação ambiental, ou mercados internacionais com restrições ambientais muito sérias, né? Então, quando a empresa pensa assim, ela acaba neutralizando as ameaças decorrentes de questões ambientais. Como assim, professor? Se eu tenho um mercado que é mais exigente e eu obedeço todas as questões ambientais exigidas pelo mercado, então eu vou ganhar esse mercado, eu tenho uma chance maior de ganhar esse mercado. Por isso que eu estou neutralizando ameaças decorrentes de questões ambientais. Mas por que adotar essa abordagem estratégica? Por que algumas empresas estão fazendo isso? Olha, pessoal, inclusive aqui no Brasil, tá? Primeiro, melhoria da imagem institucional. Uma empresa dessas dificilmente vai ter um acidente ambiental. Ela vai ter uma outra imagem perante o mercado, tanto nacional quanto internacional. Renovação do portfólio, inovação. Essa é a palavra mágica. Quando você se preocupa com o meio ambiente, você acaba inovando para diminuir cada vez mais o problema ambiental causado pelo teu processo de produção e o teu produto também, né? Produtividade aumentada. Vamos traduzir isso também como eficiência? A eficiência vai ser aumentada. Eu vou procurar produzir cada vez mais com menos matéria-prima, menos energia, menos água. Então eu vou diminuir os meus custos e produzir mais. Maior comprometimento dos funcionários. Quando esse sistema ele está já culturalmente na cabeça das pessoas, essas pessoas vão se preocupar mais com a tua própria organização. Criatividade e abertura de novos desafios, né? Procurar novos mercados e daí se transformar em relação a isso. Melhor relação com autoridades públicas, comunidade e organizações não governamentais. É claro que se você tem essa preocupação ambiental muito séria dentro da empresa, você vai acabar tendo uma relação melhor com esses grupos. As autoridades públicas, os fiscais, não vão lá querendo multar de qualquer jeito. A ONG vai fazer menos pressão, assim como as comunidades. E eu acho que uma das coisas principais é acesso a mercados externos, né? Os mercados externos, principalmente Europa, Estados Unidos, Japão e outros países, estão extremamente ocupados com a questão ambiental, né? Então, se você tem essa abordagem estratégica em relação à questão ambiental, você acaba demonstrando isso mais facilmente para esses mercados e tendo maior facilidade em conquistar esses mercados. O que vocês acham de a gente fazer uma comparação entre os três grandes grupos? Vamos pegar algumas características básicas e vamos comparar entre as três abordagens? Então, a preocupação básica do controle de poluição é simplesmente o cumprimento da legislação em resposta às pressões da comunidade, nada mais do que isso. Já a prevenção à poluição, a preocupação básica é usar cada vez de modo mais eficiente a minha matéria-prima, né? E todos os insumos que eu utilizo ali, para ter maior produtividade e ganhar mais. E na abordagem estratégica é a competitividade. Eu quero ganhar mercados valiosos que são importantes para mim. Em relação à postura típica, controle de poluição é reativo e acabou. Ele vai reagir ao que o governo, o mercado, etc., o consumidor quer, só. Na prevenção à poluição, eu também tenho um pouco de comportamento reativo, mas a grande parte é proativa. Eu vou tomar a iniciativa porque eu quero isso. A mesma coisa estratégica, né? O reativo aqui, postura reativa, comportamento reativo, é cada vez menor. As ações típicas do controle de poluição são corretivas, quer dizer, eu primeiro faço a porcaria para depois consertar a porcaria. Tem ainda um pouco disso na prevenção à poluição, mas a grande maioria das ações são preventivas, né? Eu vou prevenir o problema ambiental. Eu ainda tenho na estratégica, né? Nem tudo é perfeito, o ser humano erra e os sistemas
criados pelo ser humano também podem errar, também tenho ações corretivas e preventivas, mas a maior parte é antecipatória. O que significa isso? Significa que eu vou me antecipar à tendência de mercado, à legislação, etc. Em relação à tecnologia, o controle de poluição usa simplesmente tecnologias de remediação e de controle no final do processo, né? Fim de linha, fim de tubo, end of pipe. A prevenção à poluição usa a conservação e substituição de insumos para usar melhor, mais eficiência no uso de insumos e produzir menos resíduo. E a abordagem estratégica faz uma antecipação de problemas e captura de oportunidades utilizando soluções principalmente de médio e longo prazo. Ainda em ações típicas, o controle de poluição simplesmente aplica a norma de segurança. Para quê? Para não morrer ninguém, para não ter um grande problema ambiental, não ser multado e ser fechado. Só. Já as empresas que adotam a prevenção à poluição e estratégica, elas dão prioridade absoluta para o uso de tecnologias limpas. Quer dizer, tecnologias que poluam cada vez menos, que usem cada vez menos recursos. Vamos ver algumas outras características? Olha só, a percepção dos empresários e administradores. Olha aí vocês de novo. No controle de poluição, eles veem aquilo, meio ambiente, como um custo adicional, né? Ah, que droga, tem que gastar dinheiro com isso. Para eles, meio ambiente acaba sendo um prejuízo. Quem faz prevenção à poluição vê o meio ambiente como uma redução de custo e aumento de produtividade, quer dizer, ganhar dinheiro. Já quem faz ou quem adota a abordagem estratégica para a questão ambiental, vê meio ambiente como uma vantagem competitiva. Tá difícil ganhar do meu competidor. Como que eu vou fazer isso? Mostrando que eu estou preocupado com o meio ambiente. Então, o envolvimento da alta administração no controle de poluição é esporádico. De vez em quando ele vai pensar nisso. Na prevenção da poluição é periódico. Olha, sempre, quase sempre ele está ali vendo, prestando atenção, tomando cuidado. Já quem adota a abordagem estratégica, o envolvimento da alta administração é permanente e sistemático. Ele está o tempo todo ali, como ele está preocupado com outras questões dentro da empresa. Em relação às áreas envolvidas, no controle de poluição, as ações ambientais são confinadas só nas áreas produtivas, porque é ali que faz o grande problema ambiental. Então, pronto, tem que ficar por ali. Na prevenção à poluição, as principais ações, vamos dizer assim, o maior número de ações ainda está nas áreas produtivas, mas tem um envolvimento muito grande de outras áreas. E na abordagem estratégica, daí vai por toda a empresa, inclusive pela cadeia produtiva. Quer dizer, a empresa que adota a abordagem, a questão ambiental dentro de uma abordagem estratégica, ela também vai exigir do resto da cadeia produtiva que adote isso. Ela vai dizer para os seus fornecedores, olha, vocês também têm que tomar cuidado com o meio ambiente. Ela pensa assim, poxa, não adianta só a minha organização tomar cuidado com o meio ambiente. Se eu estou comprando de alguém que faz qualquer besteira por aí, eu estou dizendo para ele, estou sinalizando para ele, pode destruir o meio ambiente como você quiser, não tem problema, eu vou comprar de você do mesmo jeito. E não é assim que essas empresas agem. Elas acabam disseminando a ideia ambiental, nem que seja à força, por toda a cadeia produtiva, por todos os seus fornecedores. Tá? Gente, ainda tem um outro tipo de empresa que, na verdade, não faz nenhum desses, né? Nem se dá o trabalho de fazer o controle mínimo de poluição segundo a legislação ambiental vigente no Brasil. Esse tipo de empresa a gente nem fala sobre ela aqui porque, na verdade, ela é totalmente ilegal, né? Então, ela tem que ter, no mínimo, seguir, no mínimo, a legislação. Olha, gente, comecem a prestar atenção aonde vocês trabalham ou as empresas que vocês conhecem.
que tipo de abordagem elas têm? E mais ainda, que tipo de abordagem você quer que a tua empresa tenha? Você vai ser um dia dono, diretor de uma empresa. O que você vai querer para a tua empresa? Então, deem uma pensada e na próxima semana a gente vai se estender um pouco mais nesse assunto. Até lá, então, pessoal.